Carol. Boa noite, Carol. Ué, o negócio não tá querendo gravar? Será que é a internet? Agora tá. Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de materiais de construção civil 1. Joyce entrando. Vou compartilhar com vocês o material aqui. Não, não é essa não. Oi, Daniel. Peraí. Jordana. Oi, Jordana. Deixa eu abrir a aula aqui. Aula 2. Agora sim. Aqui. Agora sim. Todos vendo aí? Sim. Sim. Muito bom. Muito bonitinho. Ótimo. Que gracinha. Vou até tirar uma foto. Estante aluno aqui. Bom, gente, então vamos começar. Hoje, então, nós vamos começar esse conteúdo. Não vamos conseguir, provavelmente, ver todos esses tópicos, mas nós vamos dar continuidade na próxima aula onde a gente parou, tá? Nós vamos, então, trabalhar com uma introdução, classificação, propriedades gerais e normalização. E hoje, então, a gente vai começar com a parte da introdução. Quais são os tópicos que a gente vai ver dentro da introdução? Esses aí, o que é um material de construção, falar um pouquinho mais sobre a disciplina de materiais de construção, evolução histórica desses materiais, a classificação, conhecendo o material de construção, materiais de construção de esforços mecânicos, normalização, propriedades gerais. A gente vai ver, essa é a sequência, vamos ver o que a gente, até onde a gente consegue ir hoje, tá? Vamos começar, então, com o item, o que é um material de construção. Eu queria dar conta de tirar essa notificação, mas eu não consigo. Alguém tem ideia? Como que eu tiro a notificação? É só eu tirar o meu WhatsApp do computador, né? Espera aí que eu vou fechar. Acho que já ajuda. Beleza. Então tá, gente. Acho que agora vai diminuir. O que é um material de construção? Então, vamos começar com a definição. Vendo aí quais são vários tipos de materiais de construção, esses são os materiais básicos, materiais de construção. Então, nós temos aí, deixa eu colocar minha canetinha. Nós temos aí o cimento, a brita, a areia, né? Pode ser argila também, que a gente pode usar no como material de construção. Argamassa industrializada, tijolos, cerâmicos, tijolos de concreto, né? Alguns artefatos de concreto, não só tijolos, né? Peças de concreto. O que mais que nós temos? Piso cerâmico, esquadrias de madeira, fechaduras, dobradiças, todos esses são materiais utilizados na construção civil, né? Vidros, esquadrias de alumínio, né? Temos aí as louças, ficou apagadinho aqui as louças, são louças sanitárias, materiais básicos da construção civil. O que mais? Bancadas, balcões, né? De vários materiais, de mármore, de granito. E as tintas também são consideradas materiais básicos da construção civil.
Mas aí, dentro de todos esses materiais básicos, nós vamos, então, classificá-los, né? Então, nós temos, basicamente, 3 tipos de materiais, de classificação, então, em três tipos, que são os metálicos, são os cerâmicos e são os polímeros. Eu queria que alguém me dissesse aí o que pode ser o material metálico, sem eu especificar, que é utilizado na construção civil. Vocês vão ter que falar comigo. Barra de ferro, viga. Sim, podemos ter vigas, barra de ferro também, sim. Uhum. Ótimo. Materiais cerâmicos, quem pode falar sobre algum material cerâmico que é utilizado na construção civil? Porcelanato, pisos, revestimentos. Exatamente. E os polímeros, quem sabe o que são polímeros? O que pode ser considerado como polímero na construção civil? PVC. PVC é um tipo de polímero. O que mais? Tinta. Tinta é um polímero. Vão vendo, então? Eu vou falar um pouquinho, então, sobre cada material. Vamos começar, então, com o material metálico. Para eu não ficar falando sozinha, eu vou pedir para a Ana Clara ler para mim. Ana Clara, você pode ler para mim essa parte aí? Sim, sim. O exemplo e as características. Os dois. Exemplo: aço, cobre, alumínio. Características: deformável quando submetido à ação de forma externa, condutor térmico elétrico, reflete a luz quando polido, boa resistência mecânica. Isso. Então, há materiais muito utilizados que são considerados com uma grande resistência. Então, esses materiais aí, aço, cobre, alumínio, são muito utilizados na construção civil. Quando a gente fala que ele é deformável quando é submetido à ação de força externa, essa deformação tem um limite, né, gente? A gente vai ver isso quando vocês forem estudar o material específico aço, quanto às suas características, a sua resistência, vocês vão ver que ele é resistente, eles são resistentes, mas eles podem ser deformáveis. Imagina uma placa de alumínio, né? Placa de alumínio pode ser com uma espessura fininha, vocês não imaginam ela, que são até utilizadas em aquecimento, né? Quando colocadas por cima dos forros, né? Dos telhados das casas, aquelas placas, elas não são móveis, né? Elas não podem ser dobráveis, assim? Depende da peça, lógico. Se você for pegar uma viga de aço aí, sei lá, de 50 centímetros, você não vai ver ela se deformar, mas ela pode se deformar. Isso a gente vai ver um pouquinho em outros conteúdos lá na frente. Resistência dos materiais, vocês vão estudar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente vai falando mesmo sobre cada tipo de material desse. Então, podem ser deformáveis, condutores térmicos e elétricos, quando eles são aquecidos, né? Principalmente, eles transmitem essa temperatura, né? São utilizados como condutores térmicos e elétricos também. E reflete a luz, deixa eu colocar aqui só um piquezinho aqui, porque o negócio ficou sem o último aqui, ficou ruim. Aqui. Reflete a luz quando polido e tem uma boa resistência mecânica, né? Uma boa resistência mecânica é aquela resistência a esforços, né? De uma forma geral. Então, de uma forma geral, explicando um pouquinho sobre os materiais metálicos, são essas aí as características deles. Então, vamos para o próximo tipo de material, que é o material cerâmico. Beatriz, você pode ler, por favor, essa parte aí dos materiais cerâmicos? Posso sim. Exemplo: tijolo, cimento, areia, brita, telha, cal, vidro. Características: isolantes térmicos e elétricos, boa capacidade de deformação, boa resistência mecânica à compressão, baixa resistência à tração. Isso.
Imagina, por exemplo, bom, aí tem os exemplos, né? Tijolo, cimento, areia, brita, todos esses materiais aí são considerados cerâmicos. Vocês sabem mais ou menos como é que é o processo de fabricação de produtos cerâmicos? Alguém pode falar um pouquinho aí, se conhece? Vocês já viram algum lugar que faz esses produtos? Principalmente esses, o tijolo, a telha. Vocês já viram fazendo? O tijolo vem do barro, né? E leva lá na fornalha e tal. Pois é, exatamente, aquecido, né, Sim, naquela forma. Vocês já viram, já foram em algum lugar, vocês conhecem? eu já vi. É interessante, vem da Telha também, do argila, mesmo né? jeito, aquela de barro. Qual Exatamente. telha? Fazer qualquer telha? Brasilite ou aquela comum? Não, é que essas telhas, geralmente, elas são feitas de barro, né? Porque tem aquelas outras que são... Tem Eternite de cimento. Eternite, não. Essas que são telhas as telhas antigas, tradicionais, né? Uhum. Que são feitas de material argiloso. Então, as características deles são bons isolantes térmicos e elétricos, também boa capacidade de deformação. Agora, a gente lembra, por exemplo, imagina uma peça de cerâmica de piso, por exemplo. A gente, quando está comprimindo, a gente pisa em cima do piso, né? O esforço que a gente faz em cima do piso é um esforço de compressão, né? A gente já viu um pouquinho lá a gente falou um pouquinho de esforço, né? De tração, de compressão já, mas lembrando que a compressão é quando a gente está apertando alguma coisa e tração é quando a gente está puxando. Imagina se essa peça tô olhando aqui, tô achando que vocês estão vendo também, né? Uma peça de cerâmica. Se você está comprimindo ela tem uma boa resistência. Agora, se você está puxando, se você levanta essa peça, se você traciona, ela quebra muito fácil, certo? Então, esses são os materiais cerâmicos, algumas características deles. Vamos para os polímeros. Daniel, você pode ler para mim, por favor? Leio. Exemplo, tintas. Tá pequeno, tô no celular, peraí, professor. Tintas, vernizes, PVC, acrílico, policarbonato, PET, isopor. Isso. Uhum. Características, resistência mecânica variável, deformação variável, em geral grande. Isso. Cada um desses materiais, gente, tem a sua aplicabilidade, né? Então, cada um, dentro das suas características, eles são excelentes, desde que sejam aplicados de forma correta, né? Então, os polímeros aí, tintas, vernizes, PVC, acrílico, policarbonato, todos esses aí, eles geralmente são materiais mais flexíveis, eles são mais... fala aí, em geral, a deformação variável é maior, né? Porque eles são mais flexíveis e tem uma resistência mecânica variável, mas não quer dizer que eles não sejam materiais que são úteis na construção civil, né? Lógico que são dentro de cada utilização específica, né? Então, 3 tipos a gente viu, então são os materiais metálicos, os cerâmicos e os polímeros, tá? Então, vamos para falar um pouquinho aí da disciplina de material de construção. A gente falou um pouquinho do objetivo, mas isso aí é uma citação, eu gostaria que... Deixa eu ver aqui quem que vai ler para mim. O João Pedro, você pode ler esses 2 parágrafos aí para mim, por favor? Posso. A disciplina de material de construção tem como objetivo promover a compreensão dos aspectos dos materiais da construção civil com a realidade do profissional de engenharia e suas devidas aplicações na prática. Capacitar os discentes para a aplicação deste tema em sua vida profissional. Segundo Bauer, lá é um assunto bastante descritivo, de fácil compreensão e que requer mais memorização. Isso. Então, vocês vão ver que nós vamos ver bastante aplicação, né?
prática dos materiais, assim, a gente vai conhecer o material e vai saber aonde ele é usado na construção. Então, é um assunto descritivo, como diz o Bauer, e não é difícil, gente. Essa disciplina não é difícil, é uma disciplina tranquila. Ela requer mais memorização, não a memorização de decorar, mas de entender e saber qual que é a sua aplicação, quais são as características das as suas propriedades que são utilizadas, né, na construção civil. Então, é uma disciplina tranquila, tá? Mas não quer dizer que você não precisa assistir às aulas, você não precisa estudar, são coisas assim mais tranquilas de aprender, mas você precisa aprender, né? Faz parte da sua formação. Se ela não fosse importante, você não estaria vendo aqui dentro do conteúdo, dentro da disciplina. E aí, vamos ver aqui quais são os motivos. Por que eu preciso estudar sobre os materiais de construção? E aí, dentro dessa figura, dessa sequência aí de características, de proposições, vão ter justificativas, assim, comentários, né? Quais são os motivos e alguns comentários que fazem com que você compreenda um pouco mais, né? Quais são aí os itens que você pode justificar por que estudar os materiais de construção, tá? Então, eu vou falar quais são os itens que vão ser justificados aí pelo comentário, e aí, primeira parte do primeiro comentário, eu vou falar o item, e aí eu vou pedir para a Jordana ler o comentário para mim, tá, Jordana? Pode ser? Pode. Tá. Então, os motivos, né? Por que estudar materiais de construção? A gente precisa de solidez na construção, solidez da construção, e é adequado à resistência, tensões e solicitações de projeto. Então, são coisas que você precisa observar quando você está trabalhando em uma construção, né? O que é importante? Aí, lê para mim, então, essa observação do Bauer. É onde começa o conhecimento, né? Isso. O conhecimento dos materiais de construção que possibilitará ao projetista escolher aquele que poderá resistir às tensões e solicitações necessárias e projetadas. Isso, então... Não, mas deu certinho. Eu preciso ter uma solidez da construção, eu preciso que o material, então, me dê essa solidez, né? De acordo com a aplicabilidade dele. Eu preciso que esse material seja adequado, no projeto, eu tenho lá especificado que tanto de resistência que esse material tem que suportar, né? Quais são as solicitações, as tensões que ele vai ter que aguentar. Então, o engenheiro, ele precisa ter o conhecimento das características de cada material para escolher o material que ele pode utilizar, essa aspas fechadas para não lugar errado, né? Que ele pode utilizar naquele local. Então, quem vai definir qual material utilizado é o engenheiro. E para ele saber qual que é o material adequado, ele precisa conhecer o material, certo? Deixa eu trocar aqui, porque até dificultou a leitura. Fechar aspas, tá? Aqui. É a observação do Bauer. Vamos lá. Então, o que mais? Por quê? Porque a gente precisa que a construção tenha uma durabilidade, né? E aí, o que interfere, né? O material de construção, será que vai interferir na durabilidade da construção, do tipo de material? Então, eu vou pedir para a Joyce. A Joyce já leu, não, né, Joyce? Foi a Joyce ou a Jordana que leu agora? Eu não li ainda não. Tá. Então, Joyce, lê para mim essa observação aí, falando da durabilidade. A durabilidade de uma construção depende da qualidade e da durabilidade do material empregado.
do material empregado. Então, se a minha construção, se o meu espaço, né, vai ter uma durabilidade adequada ou não, depende muito do material, né? Cada material tem a sua durabilidade, tem o local adequado para o seu emprego. Aqui nós temos peraí. Cadê o exemplo? A minha figura aqui. Só um instantinho, gente. Eu sumi com o lápide. Eu sumi? Ah, não. Sumi não. Tá, a durabilidade está em outro lugar, que tem uma figura que mostra lá uma peça completamente desgastada, porque o material utilizado não foi o adequado. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, a durabilidade interfere demais no conhecimento dos materiais de construção, porque para cada tipo de espaço, do que você vai usar, que elemento que você está trabalhando, tem o material correto. Aquele que pode ficar exposto ao tempo, aquele que não pode, se ele vai ser utilizado no ambiente interno, ambiente externo, depende das suas propriedades. A durabilidade é uma delas, né? E a durabilidade, quando ela é exposta a qual tipo de situação. Então, vamos para a próxima característica que a gente precisa observar, né? O custo. Eu não tenho uma observação que fala sobre o custo, mas o que vocês acham que interfere quando a gente está pensando em custo? O material de construção, ele pode impactar em quê? Como assim? O que está relacionado, o material de construção está relacionado ao custo? O preço do material vai do preço, às vezes a pessoa quer comprar o mais barato, mas não é de boa qualidade e tal. Muito bem colocado, porque às vezes você escolhe um material caro, mas que para aquela utilização poderia ser utilizado com excelentes condições, um material diferente com custo muito menor. Mas às vezes você coloca, igual naquele edifício Palace, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles colocaram lá um material, usaram uma areia que tiraram da praia, e estava cheio de conchinhas, de várias outras coisas que deixaram aquele material, não era material puro, deixou ele com uma péssima resistência, ele não era adequado, aquela areia não era adequada. Eles pegaram na areia, porque aquele local, areia, eles conseguiram com custo zero ou muito barato, e utilizaram no local, baratearam bastante, então ficou um prédio com preço muito acessível, eles conseguiram baixar bastante o custo, né? Mas a que custo, né, que ficou esse custo barato? Aqui, né, um dos desastres enormes aí que aconteceu, que matou gente demais. Baixaram custo, mas não poderiam ter utilizado material barato como aquele, né, daquela situação. Então, às vezes, você tem que pensar em custo e qualidade, né? Tem que estar ali, tem o material, lógico, se for utilizar como acabamento, por exemplo, de um piso, aquela cerâmica, gente, como é que chama? Eu perdi o nome. Como é que chama, gente? O piso mais utilizado, mais moderno hoje em dia, meu Deus. Porcelanato. Pega aquele porcelanato mais caro, 2x2, aquelas peças enormes para usarem poucas, mas o custo sobe demais, então tem total interferência no custo da obra a escolha do material que você vai utilizar, né? Depende muito da demanda. Oi? Arquiteto adora. Arquiteto adora tudo de mais caro que existe na face da Terra, né? Mas se é um prédio, por exemplo, para
de alto padrão, para classe A+, né, é lógico que são esses materiais que devem ser utilizados. Então, depende muito também do objetivo da sua obra, né? Então, vamos para o próximo item. Por que você precisa estudar sobre os materiais de construção? Porque você pode evitar o retrabalho, se você conhecer o seu material. Então, essa observação agora, quem vai ler vai ser o Caelson. Caelson, lê para mim aí, por favor. Agora, evitar trabalho. Conhecer materiais adequados e suas utilizações corretas. Evitar trabalho e, consequentemente, os gastos desnecessários. Isso. Tirar essas matérias aí, materiais, né? Deixa eu consertar. Bom, se você utiliza o material inadequado, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ter que substituir, e isso é um retrabalho, né? Você tem que consertar. Deixa eu consertar isso aqui, que matérias, não, é materiais. Materiais. Se você conhece os materiais de construção e faz uma boa escolha, você evita retrabalho, né? E o retrabalho também gera gastos desnecessários, né? Então, se você evita o retrabalho, você está economizando ou deixando de gastar um dinheiro desnecessário, um investimento desnecessário de retrabalho. Próximo item, uso correto e adequado dos materiais. Você precisa conhecer porque é necessário o uso correto e adequado dos materiais. Quem vai ler essa observação vai ser a Carol. Carol, você pode ler, por favor? Alguns materiais precisam de cuidados para serem manuseados. Ao se conhecer o material, iremos manuseá-los de forma correta e eficaz, evitando danos à saúde e prejuízo na aplicação. Pois é. Então, a forma que você está montando o seu material, o manuseio do material, você pode acontecer acidentes no manuseio incorreto, né? Se você não estiver usando material de proteção, você pode, às vezes, promover, se as pessoas que estão utilizando, se você não conhece e trata e a sua equipe ensina a forma de usar de forma incorreta, você pode promover, às vezes, uma intoxicação, porque muitos materiais são tóxicos, né? Então, tem vários problemas na hora do uso. Gente, mas tanto erro aqui, deixa eu arrumar só esse manuseá-lo, falta um cacete. Então, uma das coisas que a gente tem que observar é isso, a forma de aplicação do material, né, evita, então, danos à saúde e prejuízo, desperdícios também, né, na aplicação, tudo isso tem que saber, pensando na forma de aplicação do material. E aí, agora, comecei a falar sobre os desperdícios. Se você conhece bem os materiais, você vai reduzir os desperdícios, perdas e entulhos. Então, quem vai falar essa observação para mim vai ser a Natália. Natália, você pode ler, por favor? Sim. Entulhos gerados pela construção civil, 28% das perdas. Em um canteiro de obras, 28%. Isso. 28% das perdas em um canteiro de obras, né? São entulhos. Isso aí foi um artigo que foi publicado na Tecne, na revista Tecne, em 2006, que eles fizeram esse levantamento, né? Então, imagina, gente, de todo o material, 28% dos materiais de entulhos gerados são provenientes de falta de conhecimento, né, que produz esses desperdícios, essas perdas. Entulho na construção civil, quando ele não porque ele pode ser, de repente, reutilizado, né, de repente, podem os entulhos
inevitáveis de uma construção, se você fizer um bom planejamento, eles podem ser utilizados novamente de outra forma. Mas aqueles entulhos que são descartados, eles são completamente desnecessários, né? Eles devem ser evitados. Então, 28% das perdas de um canteiro de obras são entulhos, né? Gerados pela construção. Então, a gente precisa conhecer os materiais para também evitar os desperdícios e a geração de entulhos. E, por último, o acabamento da obra, a qualidade da obra, para que você consiga esse acabamento de boa qualidade, um bom acabamento, né? Uma estética satisfatória e com uma qualidade necessária, ou pelo menos suficiente ou necessária, você precisa conhecer também, então, os materiais de construção. Então, lê, por favor, essa observação aí para mim. O Paulo Carvalho. Eu pulei a Natália, né? Não pulei. Beleza. A qualidade e a durabilidade de uma construção dependem diretamente da qualidade e da durabilidade dos materiais que nela foram empregados. O acabamento, gente, é o que fica mais à vista, né? Então, pode ser que não interfira tanto no equilíbrio, na estabilidade, né, da estrutura da obra. Mas, esteticamente falando, o que é apresentado, se você tem materiais que não tem uma boa qualidade ou que não tem uma boa durabilidade, é facilmente visto e isso prejudica muito, né? O seu nome, o nome da empresa que está trabalhando com essa obra, você tem que trabalhar, então, conhecer os materiais, saber quais são os tipos que podem ser ali colocados no acabamento, aonde vai ficar esse acabamento, se é externo ou se é interno. Então, você precisa estudar os materiais de construção também por isso. Falando só mais um pouquinho sobre a qualidade dos materiais, aonde que interfere, né, a qualidade dos materiais, fala aí, por favor, Paulo Santiago, essa observação que está aí. Da qualidade dos materiais empregados irá depender a solidez, a durabilidade, o custo e o acabamento de obra. Solidez, durabilidade, acabamento de obra e custo. Isso. Então, esses 4 aspectos aí, a qualidade do material vai depender disso, vai depender da solidez, vai depender da durabilidade, do acabamento e do custo. Interfere diretamente aí na qualidade dos materiais, né? Então, um resumo, por que estudar sobre os materiais da construção? Porque tudo isso que nós falamos agora tem relação direta com o material utilizado, certo? Tudo bem, então, até aí, gente? Ficou claro? Sim. Ok. Beleza. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a evolução desses materiais, a evolução histórica, né? Como que começou a utilização dos materiais desde... aqui está dizendo, desde os primórdios até a época dos grandes descobrimentos, né? Os primórdios, alguns acreditam que, né, na época do, sei lá, quem é evolucionista, né, dos macacos, total, dos homens das cavernas, enfim. Eu sei que desde o início da existência humana, os materiais estão sendo utilizados, né, e foram observados aí diversos tipos de construção antiga, com materiais que as pessoas nem sabem como é que eles conseguiam, né, utilizar, ou de onde veio essa ideia. Eu sei que desde os primórdios até a época dos grandes descobrimentos. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui algumas imagens de utilização de materiais, né, de construções, e vamos falar dos materiais dessas construções, né? Nós vamos falar aí, nós temos construções de pedra, de madeira, de barro, de couros, de fibras vegetais,
eram utilizados antigamente. Aqui é um exemplo de uma casa de barro, né? Dos índios navarros. Isso aí é uma obra real, né? E foi feita com barro. Então, a primeira utilização aí pode ser barro, primeiro exemplo, né? Também, esse daí é uma obra de pedra, né? Casa da Idade da Pedra, isso aí, na verdade, é uma ruína, né? Mas existiu lá em Valência de Alcântara, em Portugal, isso aí é uma casa da Idade da Pedra, literalmente, né? E Idade da Pedra porque as construções eram basicamente feitas de pedra. Foi quando se começou a utilizar a pedra como um material de construção, lá em Portugal. Aí nós temos as esculturas, né? Na verdade, não são residências, não são casas, é um exemplo de construção de pedra também, que são esses gigantes de pedra na Ilha de Páscoa, na Polinésia. Então, é uma obra, né? Na verdade, uma obra artística aí. E aí, as ruínas, né? No sul da Inglaterra, nós vimos aí essas ruínas em pedra, então era uma construção em pedra que, né, sofreu um desgaste, e a gente não dá para identificar, não se sabe o motivo delas terem sido, dessa construção ter sido destruída, mas também dá para ver aí, planície de Salisbury, essa construção famosa, essas ruínas famosas de pedra. Aí, falando um pouco sobre os tipos de, o que eles eram utilizados, o que eles utilizavam antigamente, os egípcios, eles descobriram o cal e o gesso, e começaram a utilizar, isso é visto nas pirâmides, né? Então, começou-se a utilizar o cal e o gesso nas construções, começou isso lá nas pirâmides do Egito. Então, eles tinham que fazer conexão entre elementos para construir o que eles estavam construindo, né? Então, eles utilizavam o cal e o gesso para finalizar aí as suas construções. Opa, peraí que eu saí aqui. E aí, eles, nessa ligação entre elementos, né, porque para eles construírem, por exemplo, peças de pedra horizontais, porque as pedras, como a gente viu antigamente, colocando-se uma sobre a outra, o peso próprio dela era suficiente para manter o equilíbrio da construção. Utilizavam peças grandes, mas aí na construção do templo babilônico, né, a Babilônia, famosíssimo esse templo, que foi destruído depois, né, eles começaram a buscar, os babilônicos e eles começaram a usar material ligante para que as peças ficassem unidas sem perigo de deslizar, de cair. Então, eles começaram a buscar esses materiais ligantes e começaram a usar, então, descobriram a argamassa, né? Os babilônicos, os assírios, começaram a utilizar, descobriram o uso da argamassa como material ligante. Já aí, nas construções da época do templo. Barro também podia usar, né? Oi? Barro também podia usar, né? Você fala como material ligante? Parece que para ele, bom, era um material ligante. Você vê que aquelas casinhas lá, elas ficavam, eles se secam, mas é um material só, né? A resistência dele vai aumentando quando você usa ele uma extensão grande, ele seca e dá aquela resistência, mas ele, como material ligante, já não era suficiente para ligar peças um pouco com peso próprio maior, né? Como essas pedras. O barro já não servia como material ligante para esses casos dessas construções. Eles precisavam de
algum material que tivesse uma resistência maior quando tivesse seco, né? Quando eles utilizavam para ligar duas peças e ficasse seco. Então, começaram a utilizar, descobriram a argamassa porque não tinha nada que fosse suficiente, tivesse uma resistência suficiente para essa ligação, né? E aí, lá por volta de 27 a.C., os gregos e os romanos descobriram, então, o cimento, que era moldável, né? Que podia ser, como o barro também era moldável, se utilizava ele úmido, ele secava e tinha uma boa resistência, razoável, né? Eles descobriram que o cimento também poderia servir como material de construção, né? E eles começaram, então, a ampliaram infinitamente as possibilidades de construções com utilização do cimento. Os banhos romanos, né? Eles construíram os banhos romanos, o Coliseu, a Basílica de Constantino, que é essa que está sendo apresentada aí, foi com a utilização do cimento. Nessa época não era o concreto, né? O concreto tem que ter, tem mais elementos, né? Aí era o cimento mesmo utilizado, somente o cimento era utilizado para essas construções antigas. Aí, então, já começando a aprimorar, né, os materiais, o cimento pozolânico, de origem vulcânica, que era um material diferente desse outro cimento que era utilizado. Então, começaram a utilizar o cimento pozolânico, de origem vulcânica, na construção de ruas, né, pelos romanos. Então, começa-se a utilizar em outro tipo de construção, que são as vias, né, as vias públicas, as ruas. Descobriram, então, esse material diferente que servia muito bem para a utilização de pavimentação nessa época aí, né? Construções bem antigas também. Esse cara aí, John Smith, ele descobriu o cimento à base de calcário com uma determinada porção de argila. Aí começa-se a aumentar a resistência do cimento, porque acrescentaram, então, um pouco de argila e calcário e argila, né, e viram que o cimento oferecia uma resistência bem maior do que esses que eram utilizados antes. Então, foi esse cara aí, esse britânico, que, fazendo os estudos, descobriu, e esse pessoal aí, gente, trabalhava com esses que criaram os materiais, com a evolução, criaram esses materiais diferentes. Eles trabalhavam com a parte química dos materiais, né? Vocês vão ver isso quando vocês forem começar aí, quando vocês forem ver materiais, ciência dos materiais, vocês vão ver que tem as reações químicas dos materiais, entre materiais, que proporcionavam uma resistência maior. Então, o pessoal buscando aí melhorar as construções, foram descobrindo, então, quais as misturas que davam certo para ter um material mais resistente. Aí é o farol da Inglaterra, esse farol famoso, que também, para construir esse farol, eles começaram a procurar materiais diferentes, porque era um tipo muito, muito específico, né, de construção. Então, se eu não me engano, esse é o primeiro farol que foi construído em 1759, lá na Inglaterra, e eles foram trabalhar em cima de materiais diferentes para a construção desse farol, porque os materiais que eles estavam utilizando não estavam
apresentando o que eles necessitavam aí de resistência, né? E aí, então, tem um resuminho, evolução histórica dos materiais, que com o tempo começaram a evoluir, as descobertas foram aprimorando os tipos de materiais para que eles fossem utilizados nas obras que foram surgindo, as ideias, né, os projetos de diferentes obras, e eles foram, então, trabalhando na evolução aí desses materiais. E eu vou pedir para a Sebastiana, você pode, por favor, ler esses 2 parágrafos aí, por favor? Posso sim. Com o tempo, os materiais passaram a ser modelados e adaptados às necessidades do homem, assim como as ferramentas. Até as grandes descobertas, os principais materiais eram o barro, a pedra e a madeira. Em menor escala, os couros, fibras, vegetais e metais. Eu leio essa? Não, pode deixar. Aí nós estamos vendo aí, até essas grandes descobertas que foi o uso da argamassa, depois do concreto, né, de cimento, do concreto. Então, começou-se, o que eles faziam? Moldavam a argila, que é o barro, né? Então, moldava o barro, era tranquilo, podia fazer, mas não tinha muita variedade, eles não podiam fazer muita invenção nessas construções de argila, porque não funcionava, não tinha a resistência necessária. Então, primeiro moldava a argila e passou-se, então, a lapidar a pedra, porque as pedras também que eram encontradas, elas não tinham o formato necessário para as construções mais elaboradas, então começaram a lapidar as pedras, e na madeira, eles começaram a cortar as madeiras e trabalhar em formas específicas para montar, então, as peças para as construções. Depois, então, veio o uso da argamassa para ligar os materiais, veio o surgimento, então, do concreto, que abriu aí um leque de possibilidades, né? Então, quando chegou no concreto, as coisas melhoraram bastante. Então, vamos voltar agora para a Ana Clara. Ana Clara, lê, por favor, aí esse slide. Ana Clara, você está... Surge devido à exigência, pronto. E necessidade do homem por materiais de maior resistência, durabilidade e aparência. Melhores materiais possibilitavam melhores resultados e melhores técnicas, e essas, por sua vez, demandavam materiais ainda melhores. Então começou-se porque estava feio, estava querendo coisa mais bonita, as coisas estavam fracas e precisavam de maior resistência, né, maior durabilidade também, tinha coisas que construíam e não duravam muito tempo. Então, né, como o Bauer está dizendo, tudo com essa melhoria dos materiais, podia-se, então, utilizar técnicas diferenciadas, com resultados melhores, né? E aí, trabalhando, quanto mais sabia-se o que era necessário para o material melhorar, então, quanto mais melhorava o material, melhor ficavam as construções. Então, pela sequência aí, começando lá nas pedras, depois passou-se para o concreto, depois para o concreto armado e depois concreto protendido. É uma evolução. Tem os outros materiais, mas nessa sequência aí passou das pedras para o concreto por causa da semelhança de resistência, né? Então, pedras, concreto, as construções que eram feitas em pedras puderam ser feitas em concreto. O material que substituiu a pedra foi o concreto, né? E depois o concreto armado, que mais resistência oferecia ainda, porque tinha o aço dentro dele, né? E o concreto protendido, que além de ter o cimento e o concreto e o aço,
ainda se trabalhava com a tensão do aço antes de colocar no local, porque sabia-se que produzia uma resistência melhor ainda, né? Esse é o concreto protendido. Aí, exemplos, né, nós temos aí uma ponte que foi feita ainda peraí, deixa eu passar aqui, que tem um negócio que me tampa aqui. Não é a visibilidade de vocês, é só na minha. Isso. Essa ponte antiquérrima, né, do período romano ainda, uma ponte que tem uma resistência tão boa, né, essa ponte é feita de pedra, ela era feita de pedra ainda, e tem resistido, né, ela teve só uma ampliação, ela tinha inicialmente 700, não, uma redução, né, tinha inicialmente 755 metros, com 62 vãos, e agora, hoje em dia, né, reduziu-se para 721 metros com 60 vãos. Fizeram um reforço aí que fizeram com que essa parte com esses vãos seguidos diminuiu um pouco, mas resiste até hoje essa ponte, né? Muito bem construída. Aqui... Professora, oi, pode falar. A maioria das construções antigas tem esse pilar circular, né? Que distribui melhor a carga, né? Exatamente. Por isso que eles duram tanto. Exatamente. Esse formato circular, a gente vai ver quando vocês forem trabalhar aí com estruturas, vocês vão ver que esse formato circular, forma de arco aí, apresenta uma resistência maior. E eles descobriram isso, e o único material que eles podiam fazer antes do concreto, né, o barro não tinha resistência, era moldável, mas não tinha resistência. Madeira não dava, porque não tem essa maleabilidade. Então, era a ligação das pedras, né? É um negócio fenomenal, fenomenal. A inteligência que esse pessoal já tinha naquela época, sem tanto estudo como a gente tem hoje, né? Aí, essa ponte aí, gente, foi a primeira ponte em área rural que foi construída. Peraí, que eu não passei para vocês, né? Passei só para mim. Essa ponte... Ui. A primeira ponte de concreto é numa área rural lá do interior, lá no Rio das Garças, Amazonas, na gleba do Rio das Garças. Era uma ponte que tinha era uma ponte de madeira que tinha muito problema, aconteceram acidentes lá, e aí era uma extensão muito grande, essa ponte ligava dois trechos lá dessa região, que era por essa ponte de madeira, que passavam caminhões muito pesados, era uma via muito utilizada para transporte de cargas, e aí eles fizeram, então, essa ponte, teve uma inauguração fenomenal lá, o pessoal ficou feliz demais, porque o pessoal passava com muito medo nessa região, e nessa ponte que era de madeira. Então, a primeira ponte em concreto nessa região aí do Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho, então, da classificação desses materiais de construção. Essa classificação, nós temos duas vertentes, pode ser quanto à origem, ou pode ser quanto à função, né? Quanto à origem, nós temos aí os materiais naturais, materiais artificiais e os materiais mistos. E quanto à função, pode ser proteção, material pode ser utilizado para proteção, para vedação ou como estrutura, um material estrutural. Então, nós vamos ver um pouquinho, deixa eu só ver aqui quantas horas. Nós vamos até 10, né? 10 pouquinho. Então, nós temos aí quanto à origem, então, vamos ver os três tipos quanto à origem. Primeiro tipo, quanto à origem, são os naturais, que são os retirados da natureza, né? A areia, retirada da natureza, a pedra é uma pedra que a gente usa, uma pedra britada, ou seja, ela é
triturada para que ela tenha maior utilização, né? Não é aquela pedra inteiriça, aquela pedra que era trabalhada antigamente, que era só lapidada, porque a dimensão das pedras lapidadas, mesmo lapidadas, elas ainda eram dimensões muito representativas, né? E essa pedra britada, gostaria muito de levar vocês, podia acabar logo esse inferno, essa pandemia, para levar vocês lá na indústria da prefeitura, que trabalha com os materiais de pavimentação, eles têm lá uma extensão grande, já levei turmas lá, mostrando como que as pedras são, né, diluídas, as esteiras de transporte, e material, e depois a fabricação lá da manta asfáltica. Vamos ver se dá. Então, nós temos as pedras e a madeira, né? A madeira também é retirada da natureza, ela é moldada, mas ela é retirada da natureza. Então, quanto à origem, né, nós temos esses aí, naturais, que são a areia, a pedra britada e a madeira. Os artificiais são aqueles que são fabricados industrialmente, né? Que são os tijolos cerâmicos. Os tijolos cerâmicos, eles são fabricados como é que chama, gente? Se o local, o nome da olaria, acho que é olaria, né? Que fabricam os tijolos. Não é não, professora? É o material cerâmico. Eu acho que é cerâmico. É o material cerâmico, que é fabricado lá, que a argila é moldada, ela é aquecida, colocada nos fornos lá, e aí tem esses formatos, depois de seca, ela tem uma boa resistência. O aço, que é industrializado também, né? E a cerâmica, então, são artificiais. Podem ser naturais, artificiais, né? As cerâmicas também são artificiais, ou podem ser mistos. Os materiais mistos, eles são compostos por materiais naturais e por materiais artificiais, como o concreto. O que é o concreto? O concreto é uma mistura da brita, da areia e do cimento. Então, a mistura desses três materiais, então a brita e a areia são naturais e o cimento é artificial, eles são misturados e geram, então, concreto. E a argamassa, ela não tem a brita, né? A argamassa é só a areia e o cimento. A areia que é natural e o cimento que é artificial. Então, é um material misto também, concreto, argamassa. E aqui o resumão, né? Então, nós temos os naturais, areia, pedra e madeira, os artificiais, tijolos, aço, cerâmica, e os mistos, que são o concreto e a argamassa. Agora, a classificação, os materiais classificados quanto à função. Quais os que têm a proteção, a função de proteção? A função de proteção são as tintas e a manta asfáltica. Essa manta asfáltica, ela é passada, ela pode ser colocada por cima de vias que não tem aquela fabricação de mantas com a manta asfáltica por cima, ela pode ser colocada no lugar da manta asfáltica. Desculpa, estou falando besteira. A manta asfáltica é colocada por cima de uma via, por exemplo, né, com a função de proteção para que não venha, para que a água não penetre, né, nas camadas inferiores, porque diminuem a resistência, né? Geralmente, essa manta asfáltica é utilizada em pavimentação. Então, a função dela é somente proteção. Com relação à vedação, a função de vedação, nós também temos os tijolos cerâmicos, eles também podem ser utilizados para vedação. O gesso acartonado, que está sendo muito utilizado para divisórias, né, em ambientes, no lugar da parede de alvenaria, da parede de concreto, o gesso acartonado. E os vidros também, a função do vidro é uma função de vedação, né, de proteção do ambiente, de vedação.
E quanto à função estrutural, então nós temos a função, as funções de proteção, função de vedação e agora a função estrutural, que é de sustentar a edificação. Então, quais materiais são utilizados como função estrutural? A madeira, o aço e o concreto. Tá? A madeira, o aço e o concreto. Cada um tem a sua resistência, as suas propriedades características, e eles são utilizados em determinadas posições, né? Às vezes você vê estruturas com materiais mistos, você vê estruturas de concreto e aço, de madeira e aço, a gente vê bastante, certo? Então, quanto à função estrutural, esses 3 materiais aqui. E o resumão: proteção, cimento asfáltico, vedação, tijolos cerâmicos, gesso acartonado e vidros, e função estrutural, madeira, aço e concreto. Tudo bem até aqui, gente? Alguma colocação? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Conhecendo o material de construção. O que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai escolher um material em determinada função, na nossa obra, no nosso projeto? O que a gente precisa observar? Quais são as características que são importantes na escolha, né? Então, as características são técnicas, nós precisamos saber que tipo de esforço que esse material tem que resistir, né? Quais são as solicitações que ele vai ser submetido, qual é o ambiente que ele vai estar sujeito a manifestações de temperatura, de vento. Então, essa parte é a parte técnica que a gente precisa observar, que o material vai precisar se adequar. A outra parte, a parte econômica, né? Porque, por exemplo, uma casa simples, térrea, se você vai escolher, você pode fazer, por exemplo, a parte estrutural, você pode escolher uma madeira ou o concreto, os dois vão resistir bem, aí o que vai entrar? O que é mais caro? Né? Eu preciso saber, eu preciso ter o menor custo possível, né? Então, aí entraria técnica, aí entraria o custo. E a estética depende da necessidade ou da demanda do consumidor que vai usufruir da sua obra. Então, você tem que observar a parte técnica, a parte econômica e a parte estética, certo? E as características técnicas. Então, nós vamos falar dessas 3 coisas, né? Então, vamos ver aqui a parte das características técnicas. O que a gente tem que observar a resistência, parte técnica, durabilidade, trabalhabilidade, higiene, conhecimento experimental e... Lê a última aí para mim, gente, que some aqui para mim. Qual que é a última? Conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico. Então, resistência, durabilidade, trabalhabilidade, higiene, conhecimento experimental e conhecimento tecnológico. Então, nós vamos ver algumas observações sobre cada uma dessas características. E aí, eu quero que a Beatriz fale para mim sobre a resistência, a característica técnica resistência. A resistência é um requisito fundamental do material. O material deve apresentar resistência compatível com os esforços aos quais será submetido: tração, compressão, torção, cisalhamento, flexão. Isso. Então, para eu saber qual material que eu vou escolher,
eu preciso saber qual é a resistência que ele tem que ter. Ele vai ser submetido a qual tipo de esforços, né? Isso vocês vão estudar também. Vocês estão vendo que tudo é uma conexão de conhecimentos que o engenheiro precisa ter. Então, você tem que conhecer o material, mas você tem que conhecer os esforços que esse material vai estar submetido, para que você consiga saber se esse material vai, na parte da resistência, se ele vai conseguir suportar ou não. Então, você tem que conhecer a resistência de cada material e o projeto, o que é que eu vou construir. Esses materiais que eu vou colocar nessa posição, porque não precisa ser só um material na construção toda, na obra toda, no projeto todo. Então, você tem que avaliar para cada uso qual é a resistência, que esforço que esse material vai estar submetido, tração, compressão, torção, aceleramento, flexão, porque cada material tem uma melhor resistência a um determinado esforço, certo? A resistência, nós temos na instituição de vocês não estão lá agora, nós temos uma baita de uma prensa linda dessa, que testa a resistência ao concreto, por exemplo, não só ao concreto, a resistência à compressão. Então, essa prensa, ela mede a resistência, por exemplo, nós temos vários, tudo na norma, tá, gente? O ensaio de resistência à compressão, tá tudo na norma. Como que tem que ser o molde do material que vai lá? Se for concreto, como é que tem que ser esse molde? Que tamanho, que dimensão? Como que ele tem que ser confeccionado? E aí você vai gerar isso aí, essa máquina, ela gera um gráfico, né? De deformação. Quanto mais esforço, você vai colocando esforço, até que ela entra em colapso. Ela tem uma possibilidade de deformação normal, que ela não entra em colapso. Então, existe um trecho ali de deformação, vai apertar e vai diminuir um pouquinho. Vai diminuir o comprimento e vai aumentar a largura, não é isso, gente? Quando você tem um material que tem um volume ali, tá apertando ele, como é que ele vai fazer? Ou ele já quebra logo no começo, ou ele diminui um pouquinho e fica mais gordinho ali. Vocês vão aprender tudo isso, tá? E tem uma máquina excelente. Também um material que é bem resistente à compressão é a madeira. Então, o concreto e a madeira têm uma boa resistência à compressão. Já a tração, quem tem mais resistência é o aço. Então, para você saber a resistência, você tem que levar o material para ensaios. Então, antes de utilizar o material, ele tem que ser ensaiado para ver se ele vai oferecer a resistência necessária para aquele uso, certo? Agora, a durabilidade. Daniel, você pode ler, por favor? Sobre a durabilidade? Daniel está aí? Daniel, você morreu? Daniel morreu, gente. Daniel, você foi embora. Morreu. Que beleza. Então, vai, João Pedro. Você tem condição, João Pedro? Tenho, ué. João Pedro tá aí, morreu não. João Pedro morreu não. Fala aí, Pedro. Durabilidade. Caracteriza pela resistência que o material oferece às ações dos agentes que o solicitam. Agentes destruidores. Atmosféricos, sol, chuva, ventos, animais, cupim, bactérias, vegetais, raízes profundas, águas, mar, águas residuais, produtos químicos, fumaça. Intensidade da durabilidade. Baixa, exemplo, cimbramentos, formas, andaimes. Alta, exemplo, concreto, formas e andaimes. E alta, concreto e pedras. Certo, certinho. Vocês estão vendo aí que o que mais interfere na durabilidade são agentes externos, né? São agentes externos. Os agentes de atmosféricos, né? Então, sol, chuva. Se eles estão expostos a animais como cupins e bactérias, né? Vegetais,
né? Tá aí, raízes profundas, as águas do mar, produtos químicos, mas geralmente são coisas externas, né? Fatores externos que interferem na durabilidade do material. Então, a consideração de intensidade, os exemplos que foram dados aí, deixa eu só passar meus dados que eu também não enxergo, que o trem corta aqui. Os exemplos que ele deu aí de baixa durabilidade são simbramentos, formas, tá, gente? Eu vou colocar, porque senão aqui é forma. Já viu aquelas formas de concreto, formas para fazer concreto? As formas de madeira, que são recipientes, que eles colocam o concreto mole lá dentro e ela vai fazendo a forma, né? Então, tem pouca resistência, são essas formas, porque elas são finas, né? Elas têm uma espessura pequena, então elas não suportam quase nada de resistência. De alta durabilidade, concreto, andame, forno, não. Peraí, vai, gente, isso está errado. Aqui está repetido, peraí. Aqui, ó. Intensidade baixa, cimbramentos, formas e andames. E alta, concreto e pedras. Agora ficou certinho. Ok? Tudo bem? Olha aí, eu queria mostrar para vocês lá atrás. A durabilidade, está vendo que a durabilidade do material, o que interfere muito são ações externas, né? Olha aqui como é que está a situação dessa tinta. Olha como é que ela ficou, né? Isso aí é um exemplo de baixíssima durabilidade. A qualidade do material aí foi péssima. Então, ele foi exposto a condições que ele não tinha condições de suportar, né? Não tinha propriedades suficientes para suportar. Depende muito. Se o ambiente for exposto a muita umidade, a gente sabe que a tinta, por exemplo, ela não tem resistência à umidade, né? Então, se ela foi colocada ali, não foi com o objetivo de receber umidade, ela não ia receber umidade, mas, por algum motivo, recebeu umidade e aí acabou com o material, né? Um exemplo de baixa durabilidade. Agora, vamos falar sobre a trabalhabilidade. E a Joyce, você pode ler, por favor, Joyce, a trabalhabilidade? Sim. Trabalhabilidade. A adaptabilidade e aplicabilidade do material em virtude das suas características: peso, forma, dimensão, dureza, plasticidade. Isso. Essa trabalhabilidade, a gente pensa muito nas peças que, a princípio, têm uma textura mais mole, né? Mais mole, assim, que é a trabalhabilidade manual que a gente pensa. Como, deixa eu ver se tem o exemplo aqui do concreto, né? Você trabalha com adição de água no cimento com o agregado para produzir o concreto, né? E aí, o que acontece? Quando você coloca muita água, ele fica muito líquido. A trabalhabilidade fica ruim, porque não é para ele ficar tão líquido assim. E quando você coloca pouca água demais, fica difícil a trabalhabilidade, porque ele fica pouco maleável. Então, é complicado, você pensa na trabalhabilidade quando você está acrescentando alguma coisa extra. Por exemplo, também os aditivos, né? Nós temos condições de colocar, por exemplo, quando você tem um concreto mais flexível, com maior quantidade de água, se você colocar aditivo ali, pode trabalhar você pode alcançar a resistência necessária por causa do aditivo. Então, a gente pensa em trabalhabilidade, é a adaptação do material por causa das suas características. Aí interfere do peso, na forma, na dimensão, se a dureza dele, a plasticidade dele, são características que vocês vão começar também a aprender em outras disciplinas, tá?
a parte da plasticidade, a parte da dureza, isso vocês vão ver um pouco mais nas outras disciplinas. Então, a trabalhabilidade tem a ver com isso aí. A higiene, Kaelson, você pode ler, por favor? Posso sim. O material não deve causar danos à saúde do trabalhador e de usuário. Especificar e usar os EPI correto. Exemplo, sais de chumbo era usado antigamente nas tintas. Pois é. Tem muito material que prejudica a saúde, né? A saúde de quem está utilizando. Então, é fundamental o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Tem materiais que você precisa de determinados tipos de EPIs para que para que o usuário não fique contaminado. Esses sais de chumbo, por exemplo, né, na tinta, antigamente tinha sal de chumbo, e isso intoxicava as pessoas. Tinha gente que ficava com câncer por causa de utilizar, que trabalhar com tinta, o pessoal que trabalha com tinta tinha outras doenças, né, provocadas por causa dessa toxicidade desses materiais, tá? Conhecimento experimental, né, esse aqui é pequenininho, conhecimento experimental tem a ver com as propriedades que são retiradas dos ensaios realizados em laboratórios, tá? As propriedades físicas e mecânicas que são levantadas quando a gente faz experimento com os materiais, né? Leva para o laboratório, faz ensaios, aí você detecta as propriedades físicas e as propriedades mecânicas, tá? Mecânicas tem a ver com a resistência de força, o que ele vai resistir, né? E as propriedades físicas têm a ver com as deformações, com a mudança de forma do material. E, por último, conhecimento tecnológico. Deixa eu passar aqui. Não, eu vou pedir para alguém ler, porque eu não enxergo. Carol, você pode ler, por favor, a parte dessa observação do conhecimento tecnológico? Posso sim. Conhecimento das características físicas, químicas, físicos, químicas. Conhecimento das ciências naturais, botânica, geologia, mineralogia. É isso mesmo? Mineralogia, é. Uhum. Cristalografia. Isso. É meio custoso de ler isso aí, né? Pedi para você logo ruim. Eu tô pelo celular, tá bem pequenininho, mesmo dando zoom. É ruim, né? De ver com o celular não é muito bom, não. Essa parte, então, de conhecimento tecnológico tem a ver muito com o conhecimento profundo do material, sabe? Assim, das propriedades químicas e físicas. Físico-química é quando junta propriedade física com a química. As propriedades físico-químicas do material é um conhecimento mais aprofundado, que geralmente o engenheiro civil não tem tanto, não. Mas ciências naturais, o geólogo, botânico, né? A gente precisa ter um certo conhecimento, tem a ver com a cristalografia, que é como que fica as partículas no interior desse material, né? Vocês vão ter um certo conhecimento quando vocês estudarem ciência dos materiais, tá? A gente tem um certo nível de conhecimento que não é tão aprofundado, mas nós temos que conhecer um pouco sobre as propriedades, né, específicas internas de cada material, também para fazer a escolha, tá? E aí tem também as características estéticas e de qualidade. Então, que também precisam ser conhecidas na hora da escolha do material que você vai utilizar. Natália, você pode ler, por favor, a observação aí na parte da estética? Sim. A preocupação de edificar um conjunto harmonioso deve estar sempre presente. Naturalmente que, embora não seja prioritária de forma geral,
Dependendo do objetivo da construção, a estética pode até ter a sua importância particular, como, por exemplo, a edificação de fachadas e acabamentos. Pois é. Então, é importante, a estética não é fundamental, mas é importante, principalmente na parte externa da edificação, que são os acabamentos, né? A parte externa, não só a parte externa da edificação, mas nós temos as partes internas acabadas, que também vão ser vistas, e é o que se vê. Então, é importante porque, imagina, você pode ver uma fissura numa parede. Às vezes essa fissura é uma coisa simples, assim, que não foi grave que aconteceu, que não vai impactar, não vai cair a edificação por causa daquela fissura. Mas se a pessoa vê aquela fissura, a pessoa tem uma sensação de insegurança absurda. Então, a parte do acabamento, ela é importante também, né? Agora, a parte da qualidade. Paulo Carvalho, você pode ler, por favor? O Paulo morreu também? Paulo, você morreu? Paulo morreu. Professora, fala isso não. Oi. Você morreu? Não, morreu assim, Não. entre aspas. Morreu. Que horror, eu não vou falar morreu, vou falar dormiu, tá bom. Você tá não, tá travado o áudio aqui. Observação. Observação continuada, obras executadas, qualidade, material aplicado, experiência adquirida, ensaios em laboratórios especializados. Uhum. Então, a qualidade, gente, é uma das coisas mais importantes, né? Essa combinação aí de observação contínua, quando você tem obras que já foram executadas, você tem que observar ela. Quando inaugurou a obra, depois de um tempo, como é que estão esses materiais, depois de mais um tempo, como é que estão, é uma referência, né? Uma referência de qualidade, para ver se aquele material realmente tem qualidade. O material, depois de muito tempo, ele está com as características intocáveis ali. Uma das coisas também que interfere, além dessa observação, é a experiência, né? Você já tem uma experiência com os materiais utilizados, você já sabe que aquele material tem aquela característica e já sabe que ele tem uma certa qualidade. Aí entram as marcas dos fabricantes, né? De repente, as pessoas, os engenheiros, eles escolhem algum determinado material de determinado fabricante porque eles confiam na qualidade daquele, né? Então, às vezes, para que um fabricante novo ele consiga ganhar mercado, ele precisa comprovar a qualidade dos seus materiais, porque é uma coisa que é importante, a experiência que as pessoas já têm com determinados materiais. Não só o tipo de material, mas também a origem da fabricação dele, né? E ensaios em laboratórios especializados, que é o mais importante. Os ensaios que testam, porque você pega madeira, você pega uma árvore aqui e uma árvore a 2 metros. Às vezes, a resistência dessa madeira é completamente diferente daquela outra. Claro que você vai pegar por amostragem, você não vai ensaiar um pedaço de madeira de cada árvore, né, de 2 em 2 metros, vai ser por amostragem. Mas, o que eu quero dizer é que pode haver diferença nos resultados dos ensaios de cada material, porque outras coisas interferem também, né? Então, é importante os ensaios, sempre materiais que você for usar na obra, eles têm que ser ensaiados, tá? E aí, nós acabamos a aula de hoje. Eu não vou passar tarefinha hoje ainda, tá? Mas eu vou passar, na próxima aula eu já devo passar para vocês, que eu preciso de mais conteúdo um pouco para passar um trabalhozinho para vocês, tá? Então, uma boa noite para todo mundo. Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Não. Beleza, tudo tranquilo. Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Tá ótimo, gente. Muito bom, viu? Então, uma boa noite para vocês e até segunda, né?
Boa noite, Boa professor. noite, professor. Valeu pela aula aí. Obrigado pelo tempo. Boa noite, Deus te professor. abençoe. Com Deus. Até a Boa próxima. noite. Boa noite, com Deus, professor. Até mais. Até mais.